Quero convidar você agora a abrir comigo a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 1 a 3. Aqui nós encontramos a repetição do quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, com um pequeno acréscimo, uma pequena justificativa do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 6, de 1 a 3, eu quero lhes falar sobre o tema honra teu pai e tua mãe. E esta é uma palavra direta para todos os filhos, sem exceção. Inclusive todos nós, já que somos filhos, estamos incluídos aqui nessa palavra. E eu espero que Deus fale ao seu coração. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos agora, Pai, na tua presença, nas tuas mãos, diante da tua palavra, e te pedimos em nome de Jesus, para que o teu Santo Espírito nos conduza para entendermos, compreendermos com profundidade qual é a tua vontade baseada neste texto, e que o teu Espírito também já trabalhe em nosso coração, para que o nosso coração se submeta à tua voz. Fala, Deus, ao nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Vamos ler o texto? Efésios 6, de 1 a 3, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Irmãos, honra teu pai e tua mãe. Este mandamento é tão importante que ele é um dos únicos mandamentos em toda a Bíblia que te dá uma razão para observá-lo, para obedecê-lo, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor, o Eterno, teu Deus, te dá. Você pode entender a parte final do mandamento como uma recompensa, e ela é. Mas antes, ela é uma razão. Se nós construirmos uma sociedade em que os filhos honram seus pais, esta sociedade, por certo, durará muito tempo. Mas o inverso também é verdadeiro. Uma sociedade em que os filhos não honram seus pais está destinada, está fadada ao fracasso, à autodestruição. É verdade que em nossos dias, esta conexão entre honrar os pais e a própria manutenção da civilização não é amplamente reconhecida. Pelo contrário, muitos pais, até alguns muito instruídos, não acreditam mais que seus filhos precisam aprender a honrá-los. Porque para honrar, os pais precisam assumir uma postura de autoridade. E esta é uma posição que muitos pais modernos já rejeitam. Além disso, irmãos, muitos pais buscam ser amados e não honrados. Mas note, perceba, que em nenhum dos 10 mandamentos, em nenhuma outra parte de toda a Bíblia, nós somos ordenados a amar nossos pais, mas apenas a honrá-los. E isto é algo muito impressionante para mim. Isso porque a Bíblia nos ordena, preste atenção, a Bíblia nos ordena amar o nosso próximo, a Bíblia nos ordena amar o estrangeiro, a Bíblia nos ordena amar antes de tudo, em primeiro lugar, antes de todas as coisas, a Deus. A Bíblia nos ordena até amar nossos inimigos, mas não nos ordena amar nossos pais. Sabe o que eu entendo a esse respeito, irmãos? Que a Bíblia, a palavra de Deus, reconhece que há alguns filhos que não conseguem amar seus pais, e que há alguns pais que não são nada amáveis também. Assim, a Bíblia não ordena o que pode ser psicologicamente ou emocionalmente impossível para alguns, mas ela ordena a todos que honremos nossos pais. E a Bíblia ordena que demonstremos honra
de forma específica e direta apenas a Deus e a nossos pais. Claro que devemos dar honra também a quem merece honra, mas a ordem direta, específica, é somente em consideração aos pais e a Deus. Isto é muito impressionante para mim. Agora, por que é tão importante honrar os pais? Primeiro, porque os 10 mandamentos nos ensinam que nenhuma sociedade sobreviverá se este mandamento for amplamente desobedecido. Depois, que os filhos precisam honrar os pais, e os pais precisam devem desejar que os filhos os honrem, pois os pais que não são honrados estão no mesmo nível de autoridade que os seus filhos. Os seus filhos os consideram como amigos, como colegas, mas não como autoridade. Quando isso acontece, uma tragédia se inicia. E ela vai estar completa, infelizmente, quando esses meninos, no dia que esses meninos e essas meninas, que não honram seus pais, estiverem envolvidos na vida em sociedade, em outros contextos. Porque eles viverão sem respeitar limite algum. Porque não foram ensinados a respeitar uma autoridade moral que está acima deles. Devemos reconhecer que é muito difícil honrar até a Deus, se nós não aprendemos nem mesmo a honrar nossos pais. Então, de modo muito simples, honrar pai e mãe é tratá-los com distinção, reconhecendo que os seus pais são únicos e, portanto, devem ser tratados de maneira única e distinta. A obediência dos filhos em relação aos pais deve ser exercida no Senhor, como nós lemos. Ou seja, nós estamos diante da autoridade de Deus, em primeiro lugar. Se você não encontrar nenhuma outra razão para honrar seus pais, esta já é suficiente, porque Deus ordenou. Obedeça, então, a ordem de Deus. Uma razão inquestionável para justificar a obediência dos filhos em relação aos pais é porque é uma questão de justiça. Isto é justo, diz o apóstolo, diz a palavra de Deus. É justo, irmãos. Por que é justo? Porque foi Deus que determinou que as coisas estivessem nessa ordem. Os pais devem ser autoridade moral sobre a vida dos filhos. Os filhos devem honrar seus pais. Esta ordem criada por Deus é que dá equilíbrio para a vida humana e que também traz bênção para nós. Então, como é que nós podemos vivenciar, obedecer, guardar, respeitar este mandamento nos dias de hoje? Como é que nós traduziríamos este 5º mandamento para os dias de hoje? Então, eu quero explicar isso de 10 maneiras. 10 maneiras sobre como interpretar esse texto. 10 maneiras para honrar seus pais. Número 1. Não negue a sua origem. Honrar pai e mãe é não negar a sua origem. Infelizmente, muitos filhos acabam tendo vergonha dos pais e acabam ocultando, omitindo, ou até mentindo sobre a sua origem. Não têm orgulho de apresentar seus pais. Quando são inquiridos sobre seus pais, eles omitem informações e não dão honra quando seus pais não estão presentes, ou mesmo quando estão presentes. E esta é uma maneira de desobedecer esse mandamento. Então, não negue a sua origem, por mais simples que ela tenha sido, por mais simples que sejam seus pais, honre a sua origem. Que isso seja um motivo de orgulho, um orgulho santo para você. E quando você conversar com outras pessoas, quando você tiver a oportunidade, leve a figura dos seus pais ao ponto mais alto da honra humana. Honre seus pais,
não negando a sua origem. Número 2, você honra pai e mãe quando você não se envergonha da sua história, por mais difícil que ela seja, por mais simples que tenha sido a sua infância. Você não pode se envergonhar da sua história. Eu tenho certeza que na sua história com seus pais, há momentos de acerto e de bênção, e também de erro e lutas. Mas você não pode se envergonhar da sua história, porque isso também é se envergonhar dos seus pais. Quando você valoriza a sua história, e não é que você considera que tudo foi bom, tudo foi certo, mas quando você valoriza a sua história, você aproveita cada momento do seu passado para tirar lições e também para honrar seus pais. Então, em segundo lugar, não se envergonhe da sua história. Em terceiro lugar, não deixe de fazer as pazes com a sua história. Isso quer dizer que você deve se arrepender e sempre, sempre buscar o caminho do perdão. Há muitos filhos que, infelizmente, brigaram, tiveram uma diferença grande com seu pai, com sua mãe ou com os dois, e a partir de então se separaram, esfriaram no relacionamento com seus pais. Mas isso não é honrar pai e mãe. Você deve fazer as pazes com a sua história. Você deve fazer as pazes com seus pais. Eu conheço histórias maravilhosas de filhos que, em obediência à palavra de Deus, buscaram seus pais para reconciliar-se com eles, mesmo no final da sua vida. Quanto antes você fizer isso, mais abençoado você será, porque você estará obedecendo ao mandamento do Senhor. Nós sabemos que algumas vezes a pessoa a quem nós procuramos para nos reconciliar com elas não merece o nosso perdão, assim como nós também não merecemos. E às vezes essa pessoa é o pai ou a mãe. Mas a palavra de Deus é muito clara e direta, irmãos. Honrar quer dizer também fazer as pazes com seus pais. Se aconteceu algo que os separou, procure-os com toda a humildade. Peça perdão se for o caso. Converse, reaproxime, conceda perdão. Volte a cuidar, volte a se relacionar. Você deve fazer as pazes com a sua história, porque este é o ensinamento bíblico. É isso também que esse mandamento quer dizer. Em quarto lugar, não destrua a sua família. Ora, isso parece um exagero da minha parte, não é? Mas eu conheço muitos filhos que estão fazendo exatamente isso, destruindo suas famílias. Porque dentro das suas casas, eles são justamente o fator de desunião, o fator de discórdia, aquele que termina com todos os recursos, aquele que faz com que o ambiente sempre fique pesado. Não seja um filho assim. Não destrua sua própria casa. Não seja um filho mal-humorado. Não seja um filho que sempre é do contra. Não seja um filho que não aceita a ordem do pai e da mãe, a autoridade do pai e da mãe. Pelo contrário, seja um pacificador dentro da sua casa. Seja um elo de união entre os seus pais e seus irmãos. Seja aquele que torna o ambiente alegre, leve, cheio de amor e de graça. Seja um transmissor da graça de Jesus dentro da sua casa. Não seja aquele elemento da família que é o causador de discórdias, que é o fomentador de diferenças, que é aquele que irrita a todos, aquele que faz com que os outros saiam do seu equilíbrio. Não seja assim. Não destrua as relações dentro da sua casa. Pelo contrário, construa, motive, toque os corações com amor, com graça, com perdão, com alegria. Envolva-se, não se isole. Envolva-se com a sua família. Demonstre, expresse amor para eles. Isso é muito importante. Não
destrua a sua família. Essa também é uma maneira de você honrar seu pai e sua mãe. Quinto lugar, viva bem com seus irmãos. Não tem coisa mais linda do que dois irmãos que se entendem, que se amam e se apoiam. Mas também não tem coisa mais feia do que dois irmãos que não vivem bem, que não se gostam, que não partilham do dia a dia, que não repartem as coisas boas e legais do dia. Infelizmente, nós temos meninos e meninas, jovens, cristãos, que são irmãos assim, que não gostam dos seus irmãos, que gostam mais dos de fora do que dos de dentro, que se relacionam melhor com os amigos da escola do que com seu próprio irmão. Ora, eu sei que às vezes a diferença de idade, a diferença de gostos, a diferença de personalidade pode dificultar a relação. Mas você deve cuidar do seu irmão. Você deve se relacionar bem com seu irmão. E quando os filhos se dão bem, quando os filhos se amam, quando eles têm um relacionamento bonito de se ver, os pais são honrados. Os pais se alegram. Os pais enxergam a bênção de Deus na sua casa. Mas quando acontece o contrário, os pais se sentem ofendidos. Porque não é para isso que os pais criam os filhos. Não é com esse entendimento que nós devemos viver. Portanto, se você tem irmãos, trate-os sempre com o máximo respeito, com amor, com graça. Ah, mas você não conhece meu irmão, pastor. Eu não preciso conhecer. Porque o que a Bíblia está nos dizendo é que obedecer pai e mãe, respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, é uma questão de justiça pela ordem que Deus deu às coisas. Então não importa se o seu irmão é legal, não importa se ele ama você, você deve fazer a sua parte. E tem uma coisa muito interessante. Se você for assim com seu irmão, mesmo ele sendo o oposto do que você gostaria, eu tenho certeza que com o tempo as coisas vão mudar para melhor na sua casa. Que Deus use você para ganhar o coração do seu irmão. Se você tem um irmãozinho mais novo, seja você aquele que vai conduzir o seu irmão até Cristo. Seja você o discipulador do seu irmão. Que ele possa olhar para a sua vida e ter na sua vida um exemplo, um modelo de como deve ser a vida espiritual dele, a vida dele dentro de casa. Aproveite a relação com seus irmãos e crie um ambiente de paz com eles dentro da sua casa. Então, viver bem com seus irmãos é a quinta maneira de honrar pai e mãe. A sexta maneira é esta: não banalize a autoridade dos pais sobre os filhos. Não despreze a autoridade dos seus pais. Não diminua a autoridade dos seus pais. Não faça pouco caso da autoridade dos seus pais. Não ridicularize a autoridade dos seus pais. Sabe o que isso quer dizer na prática? Quando o seu pai, a sua mãe, te der uma ordem, não dê de ombros, não torça os olhos, não fique suspirando como um boi bravo, não faça de contas que não é com você, não fique rindo de canto de boca, mas leve a sério e respeite por ser uma ordem dos seus pais. A Bíblia diz assim: quando seu pai obedecer, não importa o que você acha. Quando seu pai ordenar, não importa o que você acha, obedeça. Você deve isto aos seus pais. Algumas vezes eu vejo filhos recebendo uma ordem e questionando, discutindo, desgastando, até que os seus pais se cansam e perdem o controle. Ficar questionando as ordens também não é um bom exemplo. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que a juventude, as crianças até,
pensam que sabem tudo. E pensam que sabem mais do que os pais. Ora, você pode conhecer mais do que os seus pais conhecem em algumas áreas específicas. Mas quando nós consideramos a experiência de vida, o que os seus pais sabem é muito mais do que você sabe. Agora, mesmo que eles lhes deem uma ordem que você discorde, você pode conversar com eles pacificamente, respeitosamente. Mas se eles insistirem na ordem, o seu papel como um filho cristão é obedecer seus pais. Simples e direto assim. Obedeça seus pais. Não banalize, não diminua, não faça pouco caso, não despreze a autoridade dos seus pais. Leve a sério a autoridade dos seus pais sobre você. Respeite a autoridade dos seus pais. Mostre isso por meio da sua obediência. Em sétimo lugar, você honra seu pai e sua mãe quando você não deixa seu pai e sua mãe sem o melhor dos seus cuidados. Aqui eu estou falando para aqueles filhos que já são mais velhos, cujos pais estão mais necessitados de cuidados, a eles principalmente, mas também a todos os filhos, mesmo os mais novos. Não deixe os seus pais sem o melhor dos seus cuidados. Se eles forem idosos, traga-os para perto de você. Ora, eu entendo que algumas vezes o melhor cuidado é colocar o seu pai ou a sua mãe, ou ambos, num asilo, por exemplo. Eu entendo que alguns filhos fazem isso por necessidade. E às vezes este é o melhor cuidado. Esta é a melhor maneira de demonstrar amor. Mas se isso não for necessário, traga os seus pais para junto de você. Ame os seus pais de perto. Tenha relacionamento com eles. Cuide de todas as necessidades dos seus pais. Não infrinja a eles um sofrimento maior. E aí a palavra, ela é para todos. Você pode ter os pais ainda totalmente sob o controle deles mesmos na sua vida. Eles podem ser autônomos, podem ser adultos, independentes, mas você não deve impor a eles uma preocupação, uma tristeza que eles não mereçam, porque isso não está certo. Às vezes os filhos impõem aos seus pais um cuidado que não era para eles estarem tendo. Então, quando você sair de casa, preste conta aos seus pais. Quando seu pai ligar para você para saber como você está indo, como está seu dia, responda os seus pais. Fiquem online. Como eu falo para o Leonel, filho, você está on. E graças a Deus, ele sempre me responde rapidamente. Graças a Deus. Porque os filhos devem estar on para os pais sempre. Porque os seus pais não devem ficar preocupados com você. Não devem se entristecer com você além da conta. Viva uma vida, então, que não imponha aos seus pais nenhum cuidado extra. Porque cuidados é o que nós mais temos dos nossos filhos. Nós não precisamos ter mais cuidados do que o normal. Então, não faça nada que coloque você em perigo. Eu estava vendo esses dias a reportagem sobre o feriado, as pessoas na praia. Quantos afogamentos nós tivemos no Brasil. E que tristeza para os pais que perderam seus filhos. Então, menino, menina, jovem de Deus, cuide-se, preste contas aos seus pais, fique em contato com eles. Ah, mas o meu pai toda hora está me ligando, minha mãe toda hora está mandando mensagem, isso é muito chato. Chato vai ser para você quando eles pararem de fazer isso. Acredite, você vai sentir falta um dia. E esta é uma demonstração de amor e do cuidado dos seus pais para com você. Então, não deixe o seu pai, a sua mãe, sem o melhor do seu cuidado, seja qual for a idade que eles tenham.
Em oitavo lugar, valorize o esforço que os seus pais fazem para oferecer o melhor para você. Seja um filho agradecido. É o mínimo que você pode fazer. Seja agradecido. Reconheça o esforço dos seus pais. Um dia desses, eu dei uma bronca no Gui, porque ele não estava querendo fazer a lição de casa, da escola. E ele falou assim para mim: para você é fácil, você fica no sofá aí sentado. Mas na mesma hora ele percebeu o meu olhar e caiu em si. E viu a besteira que ele estava falando. Eu falei: filho, o papai está aqui no sofá, primeiro, contra a minha vontade. Você acha, filho, que eu não gostaria de estar indo ao trabalho, à igreja, produzindo lá, que é muito melhor, com os irmãos lá, com a equipe, atendendo as pessoas? Você acha, filho? Em segundo lugar, eu estou aqui, não estou dormindo o dia inteiro, não estou assistindo televisão o dia inteiro, filho. Eu estou trabalhando como pastor, atendendo pessoas, resolvendo questões, participando de reuniões com os pastores, com as equipes de liderança, dando instruções, recebendo aqui as mensagens dos irmãos. Então eu não estou sem fazer nada, filho. E graças a Deus, ele percebeu, me pediu perdão e foi fazer sua tarefa. Porque os filhos precisam valorizar o que os pais fazem. Principalmente, ou talvez, uma das primeiras coisas é em relação ao dinheiro. Se você for um gastador sem medida, se você só exigir coisas caras, coisas de marca, sem respeitar o dinheiro suado que seu pai e que a sua mãe ganham, você não estará valorizando o esforço deles. Então, tenha uma conversa com seus pais e procure saber como está a situação financeira da sua casa. E quando você for gastar, pergunte antes: papai, a gente pode gastar com isso agora? E se ele disser: não, filho, agora não é possível, fique tudo bem. Pacifique seu coração. Diga: tudo bem, papai, tudo bem, mamãe. Não precisa ser agora. Porque um filho que faz birra, que dá piti por essas coisas, é uma vergonha para os seus pais e para todo mundo. Então, honre seu pai e sua mãe e valorize o esforço que eles fazem para oferecer a você o melhor que eles podem. E acredite, nós pais queremos dar a vocês, filhos, o melhor que às vezes nós não tivemos. A minha vida, por exemplo, eu não posso reclamar de nada da minha infância. Eu fui uma criança, assim como meus irmãos, muito amada, muito amada. Sempre tive uma vida simples, mas uma vida boa. Não nos faltou nada importante. E quando faltou, nossos pais fizeram um esforço tremendo para que nós nem percebêssemos. E assim foi. Então os pais querem dar aos filhos o que eles não tiveram, o que também é um exagero. Não é necessário ser assim. Se você oferecer uma vida de qualidade, uma escola boa, roupas limpas, um teto seguro, uma cama quentinha, comida todo dia e amor, já está ótimo. Você está fazendo mais do que a maioria do mundo está fazendo. Então, pai e mãe, não se culpem se vocês não conseguem fazer mais para os seus filhos. Porque o máximo que vocês fazem é o que eles precisam. Em nono lugar, você honra seu pai e sua mãe quando você se torna um adulto maduro e responsável. Que vergonha é quando a gente tem um adulto, um jovem de 25, 30 anos, que não sabe nada sobre o que quer da vida, que não deu um rumo para nada na sua vida, que não trabalha, que não estuda, que não tem nenhum sonho, nenhum alvo específico, que não está partindo para lá. Que vergonha isso! É vergonhoso. Assim também como é vergonhoso a gente ver um jovem que parece uma criança por suas reações, cheio de mimimi, dá piti ainda, qualquer coisinha desaba emocionalmente. Cresça, amadureça, porque quando você faz isso, os seus pais são honrados.
Mas quando você age como uma criança, mesmo sendo adulto, mesmo sendo um jovem, os seus pais se envergonham de você. Uma outra coisa, não seja um jovem que leva tudo na brincadeira, que leva tudo como se fosse diversão, que tudo que faz é jogar videogame, é sair com os amigos, é assistir alguma coisa que gosta, mas que não produz nada, que não estuda para nada, que não tem nenhum foco, que não tem nada sério na sua vida. Não seja assim, porque isso é vergonhoso. Eu me lembro quando eu era criança ainda, que eu era um menino que brincava com tudo. Eu tinha respostas rápidas e piadas prontas para qualquer situação. Então a pessoa falava uma coisa, por mais séria que fosse, eu conseguia fazer uma piadinha rápida, uma tirada daquelas que as pessoas riam e gostavam. Até que um dia, meu pai, depois de uma dessas tiradas que eu dei, ele se aproximou de mim e bem baixinho me falou assim: filho, tudo que é demais enjoa e as pessoas não gostam. Tem limite até para as brincadeiras. E eu engoli seco, entendi a mensagem do meu pai e procurei mudar a partir daquele dia, mesmo sendo uma criança. Ora, irmãos, eu sou uma pessoa que eu procuro deixar os ambientes onde eu estou sempre mais leves. Então, às vezes, uma brincadeira, uma palavra mais leve, torna todo o ambiente, o coração das pessoas mais leve também. Mas há um limite para isso. Há momentos de reverência, de seriedade, e nós precisamos aprender com isso. Então, amadureça, cresça, viva como um adulto, controle suas emoções, seu coração, sua mente e haja como um adulto. Haja conforme cada situação, cada momento requer. Se for seriedade, seja sério. Se for momento de brincadeira, você pode brincar. Você pode ser assim. E também tenha um foco para a sua vida. Produza, construa, trabalhe, estude, tenha um sonho e busque, se esforce, lute, trabalhe. Porque assim você também honra seus pais. E finalmente, ore por seus pais. Talvez o seu pai ou a sua mãe não sejam o que você gostaria que eles fossem. Então, nesse caso, ore por seus pais. Talvez as coisas na sua casa não estejam tão boas quanto você gostaria. Então, ore por seus pais. Talvez você tenha dificuldades para obedecer seus pais, para honrar seus pais. Então, ore, ore e ore cada vez mais. O conselho que eu te dou é que hoje mesmo, agora, depois desse culto, que você busque um lugar sozinho, o seu quarto, como diz a palavra de Deus, entre no seu quarto, feche a porta atrás de si, dobre seus joelhos e peça que Deus transforme sua vida. Peça para que Deus transforme o seu coração e que Ele te ensine a honrar seus pais, mesmo que eles não mereçam, mesmo que as coisas estejam difíceis na sua casa, mesmo que o ambiente do seu lar seja um ambiente pesado. Ore para que a transformação comece por você, porque isto é justo. Ore por você, ore por seus pais, ore para que Deus os abençoe, ore para que Deus toque seus corações com a salvação, se for o caso. Mas ore todos os dias por seus pais, porque esta é talvez a maneira mais linda que nós temos para honrar nosso pai e nossa mãe. Ore por eles todos os dias. Ore por você. Ore por sua família. Porque isto é também honrar pai e mãe. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Nós vamos agora orar, teremos ainda a última música do louvor, antes de acabar o culto. Eu quero orar para que Deus nos abençoe nesse dia. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra tão direta ao nosso coração.
Faz de nós, ó Deus, filhos conforme o teu querer, filhos conforme a tua vontade, filhos que honrem os pais e que honrem ao Senhor em primeiro lugar. Nós entendemos, Pai, que honrar, cuidar dos nossos pais, respeitar nossos pais, obedecer nossos pais é justo e que nós devemos fazer isso no Senhor, em Cristo, na tua presença. Agora, Pai, eu te peço que o Senhor nos dê poder, capacidade para aprender, para mudar, para transformar a circunstância do nosso lar, para que o nosso lar como um todo, a partir de nós, filhos, seja para a tua honra e para a tua glória. Abençoa cada pai que está aqui, ó Deus. Renova o coração desses pais, renova nesses corações a esperança de ter filhos que os honrem de fato. Abençoa cada filho também, Senhor. Dá a cada filho esse senso de temor do Senhor, para que cada um honre seu pai e a sua mãe, conforme a tua palavra nos diz. Obrigado por esse dia, receba a nossa adoração agora. Nós queremos pedir a tua bênção para tudo que vai acontecer ainda, a escola bíblica daqui a pouco, o período de descanso à tarde, ou lazer, o culto da noite, que todas as coisas sejam para a tua honra e para a tua glória, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos então cantar ao Senhor, e depois dessa última música, o culto estará encerrado. Logo na sequência, nós começaremos a nossa escola bíblica. Participe. Se você não participa ainda, você pode participar. Entre em contato conosco pelo telefone da igreja e nós explicaremos como você faz para participar também, tá bom? Vamos então agora louvar ao Senhor juntos mais uma vez.